Meus irmãos, eu tinha pensado outra palavra para essa manhã, ali no texto de Isaías 58, mas foi tão tremenda a gravação da nossa Nívia ontem, nossa querida irmã Nívia, que ela começou com esse texto e as canções já trouxeram essa mensagem. E quando eu fui para casa, eu deitei no travesseiro e comecei a perguntar ao Senhor o que eu deveria falar. E o Senhor me lembrou que ontem mesmo eu tive um tempo de leitura da palavra em casa e Ele me levou a ler Lucas, no capítulo 22, até o final do livro, o capítulo 24. E eu fiquei pensando nisso, na traição de Judas, na desgraça de um discípulo. E aí eu falei, Senhor, será que é isso? Porque foi sobre isso que eu meditei. E eu me lembrei que a pastora Ângela já havia falado aqui sobre o preço tão barato que ele recebeu. Nós entendemos por quê. Foram 30 moedinhas de prata. E me veio o coração, não, o Senhor já liberou essa palavra. Senhor, então o que é? E então eu pensei em Pedro e na negação de Jesus, muito semelhante a Judas, enfim, a desgraça de um discípulo. E eu me lembrei que o Senhor disse a Pedro, Pedro, quando você se converter, ou seja, Jesus dizia a ele sobre um momento posterior em que algo mudaria na vida de Pedro. E o Senhor me lembrou ali no travesseiro, eu meditando, pensando que as suas últimas palavras no capítulo 24 que me chamaram a atenção era de que Ele os revestiria do alto. E eu estava tão cansada, irmãos, que eu dormi. E quando eu acordei pela manhã, o Gustavo, ele despertou também e ele disse, Ana, tive um sonho espiritual. E eu falei, o que você sonhou, Gustavo? E ele começou a me contar e ele estava tão impressionado que algumas partes do sonho eu falei assim, não, peraí, isso aí foi verdade ou foi no sonho? Misturava muito com a realidade. Ele sonhou, irmãos, de um pastor conhecido dele, que ele estava na igreja desse pastor e ele ouvia o pastor pregar e ele comentava com a família dele e falava, pai, o pastor está tão diferente, que palavra diferente, que palavra viva. E depois esse pastor chegava para ele, ele falou assim, inclusive ele me convidou para pregar na igreja dele. Eu falei assim, não, peraí, no sonho ou na realidade? Eu falei assim, não, isso é na realidade. Eu falei, peraí, amor, tá tudo misturado. Que interessante, Ana. E ele me convidou para pregar na igreja dele. E aí ele continuou dizendo que no sonho, aí eu também tive que perguntar, isso no sonho ou na realidade? No sonho. Ele se encontrou com esse pastor e eles começaram a orar e de repente o pastor e ele levou o susto. O pastor fulano! E ele foi acordado com esse susto. E eu falei, Gustavo, isso é um sinal para mim. É sobre isso. É sobre isso que eu preciso falar com os meus irmãos. Então, irmãos, rapidamente, a desgraça de um discípulo está antes do enchimento do Espírito. Quando nós somos revestidos do alto, tudo muda, diga, tudo muda. Tudo muda. É o que nós encontramos aqui na descrição do Evangelho de Lucas. E o mesmo Lucas escreveu o livro de Atos. Então nós podemos comparar, segundo a ótica do próprio Lucas, a diferença que aconteceu quando eles foram revestidos do alto. Olha bem nos olhos do seu irmão, porque você tem olhos de profeta. Olha nos olhos dele e fala, a diferença na sua vida está, o divisor de águas na sua vida está no revestimento que vem do alto. Amém? Aqui, irmãos, eu tive que rabiscar aqui, irmãos.
Só abrindo outro parênteses aqui, quando nós estávamos orando lá em casa pelo congresso, uma intercessora teve uma visão de um rolo e ela disse para mim assim: olha, o Senhor te entregou um rolo, mas ele só vai abrir na hora certa. Falei: Deus, o Senhor está desenrolando isso aqui muito rápido. E eu vi então que foi hoje pela manhã, né? E aí, irmãos, aqui em Lucas, nós vamos ver a diferença que esse revestimento fez, e no livro de Atos também. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que o Espírito Santo é quem nos capacita a viver em unidade. Vamos dizer juntos? O Espírito Santo é quem nos capacita a viver em unidade. Antes do revestimento do alto, os discípulos eram uma desgraça, irmãos. Eles eram tão soberbos, autossuficientes, eles pensavam tão altamente de si mesmos, eles viviam em competição, diga competição, em constante comparação, diga comparação. Aqui mesmo nesse momento em Lucas, no capítulo 22, você vê toda essa cena, o plano para tirar a vida, a Páscoa do Senhor, a ceia, né? O Senhor celebrando com os seus discípulos. E logo aqui no verso 24 nós lemos: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o quê? O maior. E o Senhor Jesus disse para eles: olha, os reis dos povos os dominam, mas entre vós não é assim, o meu reino é diferente. Quem é o maior, aquele que serve ou aquele que está sendo servido? No meu reino é o que está sendo servido. Não, desculpa. No meu reino é o que serve. Inclusive, de vez em quando nos restaurantes eu prego uma peça nos garçons. Eu falo assim com ele: quem é o maior, você ou eu? Aí eles, né, ficam assim. Eu falo: você é o maior, porque você está servindo. Jesus disse que maior é o que serve. Eles, né? Então, gente, antes do revestimento do alto, eles viviam em competição, em discussão, em comparação, querendo ser o maior, querendo ser servido. Quantas vezes os nossos ministérios de louvor é assim? Ninguém se dispõe, todo mundo quer ser servido. Grandes comparações, conflitos, todo mundo querendo ser reconhecido, todo mundo querendo ser líder. Não sei por que hoje em dia todo mundo quer ser líder. Quem que vai servir? Quem que vai liderar? O líder vai servir, eu sei. Mas eu quero dizer assim, você não tem que querer ser quem manda. Sabe, isso não entra na minha cabeça. Servir é muito bom. Então, irmãos, era uma desgraça antes, porque era competição, era briga, era comparação, era querer ser o maior. Quando eles foram revestidos do alto, nós lemos lá em Atos no capítulo 2, você pode abrir? Em Atos no capítulo 2, o verso 14. Diz assim: então, irmãos, não é possível que eu escrevi errado. Dois 42, irmãos, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e no quê? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, eles conquistaram o mundo daquele tempo por causa do testemunho do amor entre eles, a comunhão entre eles, a unidade. Diga, o Espírito Santo é quem nos capacita a viver em unidade. Sem o Espírito Santo, a nossa unidade vai ser muito superficial. Diga, superficial. A gente pode promover churrasco, pode promover encontro, pode promover social, pode promover um monte de coisa, mas ali nos corações vive cheio de intrigas, de invejas.
Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo, porque é só assim que a gente vai se afinar. E existe uma união, existe uma unidade que acontece no Espírito, para que a gente possa se mover como um só, ao tocar, ao cantar, ao dançar, ao ministrar, ao viver em unidade. É só pelo Espírito. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos que os discípulos não sabiam orar. O Espírito Santo é quem nos capacita a orar, vamos dizer? O Espírito Santo é quem nos capacita a orar. Ainda ali em Lucas, no capítulo 22, depois da ceia, depois dessa discórdia entre eles, o Senhor avisa Pedro que ele iria negá-lo. E então Jesus vai para o Getsêmani. E no verso 40, ele diz: orai para que não entreis em tentação. E olha o que aconteceu no verso 46. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Os discípulos, gente, era uma desgraça. Ninguém gostava de reunião de oração. Ninguém sabia orar, ninguém conseguia orar, ninguém tinha disposição de orar. Será que a gente está um pouco parecido com esse período antes do Pentecostes? Os discípulos não sabiam orar, eles não conseguiam perseverar sequer uma hora com o Senhor. No momento mais difícil dele, eles não sabiam. E no mesmo texto que nós lemos, depois que eles foram revestidos do alto, a palavra diz lá em Atos, que eles perseveravam, Atos 2:42, nas orações. Diga, perseveravam nas orações. Eles aprenderam a orar, e a própria palavra diz que nós, por nós mesmos, não sabemos orar como convém. Em Romanos, no capítulo 8:26, nós encontramos isso. A palavra diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele é quem nos ensina a orar, a gemer em intercessão, a ter mesmo aquelas dores de parto que o apóstolo Paulo disse que tinha para com os irmãos, para gerar o que Deus tem. É Ele, é o Espírito Santo que nos ensina essas coisas. Sem Ele nós não sabemos orar. E tem muita gente que tem uma capa de espiritualidade. Não, aquele irmão é um irmão de oração. Será que é mesmo? Quanto tempo realmente ele passa em oração? Eu preciso, irmãos, você precisa, irmão, deixar esse título de irmão de oração e ser um irmão de oração. Ser uma pessoa que realmente ora. Outro dia eu ouvi um testemunho de uma das intercessoras, de uma mulher que contou para elas, né, essa história que ela viveu. O marido dela teve um caso extraconjugal, pecou em adultério, e a amante foi até um centro de macumba e pagou um trabalho para que o homem voltasse para ela. Só que o que aconteceu? O povo lá não sabia da história toda e eles falaram: você quer em 7 dias, em 14 dias, em quantos dias você quer? E era mais caro com 7 dias, mas ela pagou. Deu 7 dias, a amante chegou lá e falou: meu marido não voltou. Aí o homem falou para ela assim: olha, você nos enganou. Primeiro que ele não é seu marido. E segundo, que a mulher dele tem os pés para trás. E com o povo que tem pé para trás, a gente não pode. Eu falei assim: o quê? Pé para trás? Ó, irmãos, ó. É disso que a gente precisa.
Na hora eu falei, eu tenho que pôr meus pés mais para trás. Eu vou andar de pé para trás agora. Irmãos, o Espírito Santo é quem nos capacita a orar. Sem Ele nós vamos ser uma desgraça de discípulo, uma vergonha de discípulo. Então, em terceiro lugar, a gente aprende que o Espírito Santo é quem nos capacita a testemunhar. Diga, o Espírito Santo é quem nos capacita a testemunhar. Você é aquela pessoa tímida, tem vergonha de abrir a boca e falar de Jesus? Nem para o taxista você não sai e fala: Jesus te ama, Deus te abençoe. Está só você e ele, você tem vergonha dele. Você tem vergonha de falar de Jesus para qualquer pessoa, você some a voz. Sabe, aquela timidez, aquela covardia, né, irmãos? Só o Espírito Santo pode te dar ousadia. Só o Espírito Santo pode te colocar as palavras na sua boca, te dar essa intrepidez que você precisa para testemunhar. Em Atos 5:40, nós lemos o seguinte: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Meus irmãos, isso aqui é intimidação. A gente tem timidez por causa de quê? Vão me achar bonito, feio? Vão gostar de mim ou não? Intimidação é fazer isso. Olha, se você não parar de pregar, você vai para a cadeia, você vai morrer. E diz aqui que eles saíram espancados, felizes e continuaram pregando. Eles foram revestidos do alto. Eles tinham poder para testemunhar. É disso que nós precisamos. E em quarto lugar, em último lugar, eu ainda tenho que falar uma coisa aqui. John Bunyan foi um latoeiro, um homem muito simples e pobre. E ele não fez seminário. Na época, para ser pastor, a rainha da Inglaterra tinha que dar a autorização, as pessoas tinham que ter o diploma. E ele não tinha nada disso, ele não tinha recursos, mas ele tinha paixão por Jesus. E ele pregava, e pregava com tanta autoridade, que ele começou a fazer um reboliço. E ele foi preso. E eles disseram: se você parar de pregar Jesus, você vai ser solto. Ele tinha família, ele tinha uma esposa com vários filhos. Uma das filhas era cega. Eles precisavam do pai, da provisão do trabalho do pai. E ele disse: não. A esposa dele disse: olha, vocês podem até soltá-lo, mas eu tenho certeza que amanhã de manhã ele está pregando de novo. E John Bunyan ficou preso. E durante os 12 anos em que ele ficou preso, meus irmãos, ele conquistou todo mundo naquela cadeia. O carcereiro, não dá tempo, mas eles viveram experiências tremendas, em que de vez em quando o carcereiro deixava ele sair, e o Espírito Santo falava para ele: volta, e ele voltava, a fiscalização chegava, ele estava lá quietinho. Mas, meus irmãos, John Bunyan, naqueles anos de prisão, escreveu o livro de ficção mais lido em toda a história. Não tem nenhum livro secular que chegue perto do Peregrino. Depois da Bíblia, o livro mais lido, mais publicado, mais vendido em todo o mundo, se você ainda não leu, você precisa ler, O Peregrino. É ousadia para pregar, é capacitação para testemunhar. E em quarto e último lugar, o Espírito Santo é quem nos capacita a não negar Jesus. Vamos dizer, o Espírito Santo é quem nos capacita a não negar Jesus.
Feche os seus olhos e diga: a não negar Jesus. O discípulo antes do revestimento do poder, ele é como Judas. Satanás pode entrar nele, sim. Sabe o que acontece? Ele é seduzido pelos grandes, pelas autoridades, pelas pessoas importantes. Ele é seduzido por essa companhia, sabe, aquele que só quer ficar perto dos grandes. Judas foi até os grandes e ele começou a ver em tudo uma oportunidade de negociar Jesus. Diz que ele sutilmente, ele não queria muito tumulto, está ali em Lucas 22, de 3 a 6. Sutilmente ele procurava, sabe, não alarde não, mas era hora de negociar Jesus. Meus irmãos, sem o revestimento do alto, nós somos como Pedro. Que triste, Pedro ali foi avisado pelo Senhor. No verso 54 nós lemos, Lucas 22, 54, que então prenderam Jesus e o levaram, e Pedro seguia de longe. Sem o revestimento do alto, é o discípulo medíocre, é o discípulo vergonha, é o discípulo que segue de longe. E lá de longe, 3 vezes ele blasfemou e falou palavras feias acerca de Jesus, aquele que conviveu com ele 3 anos e que dormiu com ele, perto dele, comeu com ele, multiplicou pães e fez a pesca maravilhosa. Ele conviveu tanto com Jesus e ele foi capaz de não conheço esse. É o discípulo antes do revestimento do poder. E naquele momento em que 3 vezes ele o negou, Pedro, no verso 61, diz que o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como ele dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Imagina os olhares se cruzando. Imagine os olhares se cruzando. Esse mesmo discípulo que nega Jesus, quando ele é revestido do alto, aleluia. Em Lucas, em Atos, nós lemos tantas descrições sobre esse discípulo, Pedro, e todos os demais discípulos, como eles foram capazes de morrer por Cristo. Tiago foi morto ao fio da espada. Outro foi despedaçado por 2 cavalos. Outro foi morto a flechadas. O próprio apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O único apóstolo que não foi martirizado foi João. E a tradição diz o seguinte, que eles jogaram João num caldeirão de óleo fervendo. Mas ele não morreu, irmãos. Então eles o exilaram na ilha de Patmos. João foi o único que ficou velhinho e morreu exilado, porque não conseguiram matar João. Irmãos, não foi só Pedro que negou Jesus, não foi só Judas que vendeu Jesus. A palavra diz, lá em Mateus, lá em Marcos 14, 50, que todos o deixaram. Todos o deixaram. Ali no Getsemane, na hora do vamos ver, todos fugiram e o deixaram. E foram esses mesmos discípulos que foram revestidos do poder para não negar Jesus. E eles foram até o fim.
eles não o negaram. Eles não o negaram. Eles conseguiram, irmãos. O que eles não conseguiam antes, eles conseguiram. Diga: o Espírito Santo é quem me capacita a não negar Jesus. Eu me lembro de um livro chamado O Homem do Céu. Vale a pena você ler. E ali é a descrição do sofrimento dos nossos irmãos que hoje, lá na China, são perseguidos. Eu até me encontrei com um grupo de congressistas da igreja chinesa. Eles ainda estão aqui? Aleluia! Yesuaini! Vamos aplaudi-los? Meus irmãos, aquele livro conta sobre os cânticos, os hinos de louvor que a igreja chinesa canta. E é tão interessante, o meu pai também tem um outro livro só de canções da igreja chinesa, são muitas estrofes. E existe um deles registrado nesse livro e é mais ou menos assim: Tiago foi morto pela espada, João foi julgado num caldeirão de óleo quente. Eu quero ser um mártir pelo Senhor, eu quero ser um mártir pelo Senhor. Aí a outra estrofe: o fulano foi assim, o ciclano foi assado. Eu quero ser um mártir pelo Senhor. 6 estrofes descrevendo martírio. E o coro: eu quero ser um mártir pelo Senhor. Posso ficar tranquilo, não vou pedir ninguém para levantar a mão e cantar isso. Meus irmãos, o que é isso, irmãos? O que é isso que eu não tenho ainda? Será que algum dia eu vou ter que ter? Eu quero estar pronta. Eu quero estar pronta. Nossa nação vive tempos de tanta liberdade. Será que isso vai ser para sempre? Eu não sei. Eu tenho que estar pronta a dar a minha vida. Eu já fiz uma oração perigosa um dia. Eu falei: Jesus, eu te peço uma coisa. Eu não quero morrer com tiro de fã. Eu não quero morrer com assalto. Eu não quero morrer com acidente de carro. Eu gostaria muito de viver até 120 anos, do morrer dormindo, gostaria muito. Ser arrebatada, melhor ainda. Mas se algum dia eu tiver que morrer sem ser assim, que seja como Marte, que seja para a tua glória, que seja numa nação aí onde não pode pregar o teu nome e eu entregue a minha vida por amor a ti, seja de alguma maneira que todos se lembrem que foi por ti. Ai, 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 ai. Mas é isso, gente, é isso que vale. Então, eu queria ler para vocês de um outro livro aqui que é maravilhoso, a Patrística. A história dos padres apostólicos, os pais apostólicos. Temos aqui Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, as Pápias. Então são as cartas aqui. E essa foi uma carta escrita para a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Esmirna. Vou ler aqui a introdução. Diz aqui: a igreja de Deus que vive como estrangeira. Quantos aqui são estrangeiros? Né? A nossa pátria está lá no céu, irmãos. Vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica. Irmãos, naquela época não tinha igreja protestante. Glória a Deus, aleluia. Vamos aprender dos nossos pais.
que vivem como estrangeiras em todos os lugares. Que a misericórdia, a paz e o amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes. Numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros, armados como de costume, tomaram consigo o escravo e partiram, como se estivessem perseguindo um bandido. Chegando pela meia-noite, encontraram-o deitado num pequeno quarto do piso superior. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, mas não quis e disse: seja feita a vontade de Deus. Ouvindo que tinham chegado, ele desceu e conversou com eles, que ficaram espantados com a sua idade veneranda, com a sua calma e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho. Ele imediatamente mandou que lhes dessem de comer e beber à vontade, e pediu que lhe concedessem 1 hora para rezar tranquilamente. E lhe concederam. Então ele, de pé, começou a orar, tão repleto da graça de Deus, que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. Os que o ouviam ficaram espantados e muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho tão santo. Quando por fim terminou de orar, lembrou-se de todos aqueles que tinha conhecido, pequenos e grandes, ilustres ou obscuros, e de toda a igreja espalhada por toda a terra. Chegando a hora de partir, fizeram-no montar sobre um jumento e o levaram para a cidade. Era o dia do grande sábado. Herodes, o chefe da polícia, e seu pai Nicetas foram até ele. Fizeram-no subir ao seu carro e, sentando-se ao seu lado, procuravam persuadi-lo, dizendo: que mal há em dizer que César é Senhor, oferecer sacrifícios e fazer tudo mais para salvar-se? De início, ele nada respondeu. Como insistissem, ele falou: não farei o que vós estáis me aconselhando. Não conseguindo persuadi-lo, lançaram-lhe todo tipo de injúrias e o fizeram descer do carro tão apressadamente que ele se feriu na parte da frente da perna. Sem se voltar, como se nada houvesse acontecido, ele caminhou alegremente em direção ao estádio. Aí, o tumulto era tão grande que ninguém conseguia escutar ninguém. Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz dizendo: sê forte, Policarpo, sê homem. Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. Finalmente o fizeram entrar, e quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se grande tumulto. Levado até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. Respondeu que sim. E o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: pensa na tua idade e tudo mais que se costuma dizer, como: jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar e dize: abaixa os ateus. Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio. Fez um gesto para ela com a mão, suspirou, elevou os olhos e disse: abaixa os ateus. O chefe da polícia insistia: jura e eu te liberto, amaldiçoa o Cristo. Policarpo respondeu: eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Ele continuava a insistir, dizendo: jura pela fortuna de César. Policarpo respondeu: se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente: eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me um dia e escuta. O procônsul respondeu: convence o povo. Policarpo replicou: a ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com o respeito devido, contanto que isso não nos prejudique.
Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. O procônsul disse: eu tenho feras e te entregarei a elas se não mudares de ideia. Ele disse: pode chamá-las. Para nós é impossível mudar de ideia, a fim de passar do melhor para o pior. Mas é bom mudar, passar do mal à justiça. O procônsul insistiu: já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo se não mudares de ideia. Policarpo respondeu-lhe: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga. Por que ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado aos ímpios? Mas por que tardar? Vai e faz o que queres. Dizendo isso e tantas outras coisas, ele permanecia cheio de força e alegria, e seu rosto estava repleto de graça. Ele não só se deixou abater pelas ameaças que lhe eram dirigidas, não se deixou, mas o próprio procônsul ficou estupefato e mandou seu arauto ao meio do estádio para anunciar 3 vezes: Policarpo se declarou cristão! Policarpo se declarou cristão! Policarpo se declarou cristão! A essas palavras do arauto, toda a multidão de pagãos e judeus, moradores de Esmirna, com furor incontido, começou a gritar: eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses. É ele quem ensina muita gente a não sacrificar e a não adorar. Dizendo isso, gritavam e pediam ao asiarca Filipe que lançasse um leão contra Policarpo. Este respondeu que não lhe era lícito, pois os combates de feras já haviam terminado. Então unânimes começaram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. Devia cumprir-se a visão que lhe fora mostrada. Enquanto orava, ele tinha visto o travesseiro pegando fogo. E ele dissera profeticamente aos fiéis que estavam com ele: devo ser queimado vivo. Então as coisas caminharam rapidamente, mais depressa do que dizê-las. Imediatamente a multidão começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e termas. Sobretudo os judeus se deram a isso com mais zelo, segundo o costume deles. E quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo se despiu, desamarrou o cinto e ele mesmo tirou o calçado. Ele nunca fizera isso antes, porque sempre cada um dos fiéis se apressava a ser o primeiro a tocar-lhe o corpo. Mesmo antes do martírio, ele já fora constantemente venerado. Imediatamente colocaram em torno dele o material preparado para a pira. Como queriam pegá-lo, ele disse: deixai assim. Aquele que me concede força para suportar o fogo, dar-me-á força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção de vossos pregos. Então não o pregaram, mas o amarraram. Com as mãos amarradas atrás das costas, ele parecia um cordeiro escolhido de grande rebanho para o sacrifício, holocausto agradável, preparado para Deus. Erguendo os olhos ao céu, disse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação e de toda geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício gordo e agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti, com ele e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. Quando ele ergueu o seu amém e terminou sua oração, os homens da pira acenderam o fogo.
Grande chama brilhou e nós vimos o prodígio, nós a quem foi dado ver e quem fomos preservados para anunciar esses acontecimentos a outros. O fogo fez uma espécie de abóbada, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do Marte. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume, semelhante à baforada de incenso ou a outro aroma precioso. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com o punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Entre estes, o admirável Marte Policarpo, que foi em nossos dias mestre apostólico e profético, bispo da igreja de Esmirna. Toda palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. Meus irmãos, o Espírito Santo é quem nos capacita a não negar Jesus, a não vendê-lo, a não negociá-lo, a não trocá-lo e a dar a nossa vida, se for preciso, por Ele. E o enchimento do Espírito é uma experiência única que os apóstolos viveram e que nós vivemos. Ela é um momento, diga, um momento. Se você ainda não viveu esse momento, eu creio que esta pode ser a manhã desse momento na sua vida. Porque foi um momento no tempo e no espaço. Aconteceu algo num dia. E precisa acontecer algo na sua vida num dia. Me desculpe se eu ofendo alguém com esta maneira de crer, mas realmente essa tem sido a minha experiência, foi a minha experiência aos 8 anos de idade. Eu converti, eu me entreguei a Jesus, mas houve um dia em que eu fui batizada com o Espírito Santo, foi uma experiência diferente da minha conversão. E naquele dia eu fui revestida e eu fui revestida de poder e eu recebi uma marca que é o menor dos dons, mas é uma marca que foi o falar em novas línguas. Se você não crê assim, meu irmão, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que a gente deve buscar os melhores dons. Tudo bem que o dom de orar em línguas é o menor, mas ele mesmo disse: eu oro mais em línguas do que todos vocês. A gente às vezes fica buscando os grandes dons. Vamos começar do pequenininho? Enfim, o batismo no Espírito Santo foi uma experiência nítida, única, diferente para os apóstolos. Eles foram revestidos, eles já criam, mas eles foram revestidos de poder. E eu quero encerrar dizendo que não fica só naquele dia. A palavra nos diz em Efésios, no capítulo 5, e eu quero que os músicos tomem posição. Diz aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, diga, enchei-vos. 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 Diga para o seu irmão: encha-se. Encha-se. Enchei-vos do Espírito. Encher, gente, é encher para esvaziar, encher para esvaziar, encher para esvaziar. Água parada fica podre. Tem que ser um constante esvaziar e encher. Quanto mais você se esvazia,
mais você se enche. O pastor Gustavo, hoje de manhã, quando a gente preparava esse estudo, ele disse para mim: Ana, eu creio que é isso mesmo. Deus nos levou a nos esvaziar todos esses dias, para que hoje, no domingo pela manhã, nós sejamos cheios. E assim é no nosso dia a dia. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos. Olha aí a importância da nossa boca, das nossas palavras. Encher-nos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Assim nós nos enchemos do Espírito, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. A murmuração seca a fonte. Olha, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos, você vai se enchendo do Espírito à medida que você se sujeita ao seu irmão, à medida que você serve. É um estilo de vida de enchimento do Espírito. Tem muita gente aqui, hoje vai ter a marca, vai ser o dia. Se você quer, você pode receber, porque é um presente do céu. E é tão essencial que Jesus disse, as últimas palavras dele foram, antes de subir aos céus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foram as últimas palavras dele, as mais importantes. Então muita gente vai receber hoje, e muita gente que está seco vai ser cheio, e vamos viver um estilo de vida de enchimento do Espírito. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Coloque-se de pé no seu lugar. E nessa hora, eu quero que você comece a cantar cânticos espirituais. Abra assim, é isso. Abra mesmo a boca, abre a boca e cante um cântico novo ao Senhor, porque assim você vai ser cheio do Espírito. Feche os seus olhos.